saga do nascimento do céu e da terra. Uma história épica inspirada na mitologia chinesa. Mitologia chinesa da criação. Formato áudio. Quando o universo era silêncio. Antes de haver o tempo, quando nada existia além de um sopro adormecido, o mundo era apenas um dum, um caos espesso, morno e silencioso como um sonho profundo. Não havia som, nem luz, nem sombra, nem forma. Apenas uma vasta escuridão pulsante, uma névoa eterna que não sabia ser nada além de si mesma. Um dia, se é que se pode chamar dia antes que o tempo existisse, esse silêncio tremeu. A energia começou a se mover, primeiro como ondas, depois como redemoinhos. O caos se contraiu, se condensou, e então um gigantesco ovo cósmico tomou forma no centro do nada. Dentro dele, duas forças se debatiam como serpentes eternas. O Yang, quente e brilhante, e o Yin, frio e profundo. E ali, no meio do turbilhão, lentamente despertava Pangu, o primeiro gigante. Pangu abriu os olhos pela primeira vez após 18.000 anos de sono. Viu-se cercado por uma escuridão densa, sufocante, como se o universo inteiro esmagasse seu corpo. Sentiu-se preso. Sentiu-se sozinho. E sentiu que precisava libertar-se, e libertar tudo ao seu redor. Com um rugido que quebrou o silêncio primordial, ergueu seu machado colossal. O golpe ecoou como trovão, e o ovo se rompeu. A luz subiu como chamas, as sombras desceram como pedras. O Yang ergueu-se e formou o céu. O Yin afundou e se tornou a terra. Mas o novo mundo ainda era instável. O céu ameaçava despencar. A terra tremia. Tudo queria voltar ao caos. Então Pangu, firme como uma montanha viva, colocou os pés no solo e empurrou o céu com a própria cabeça. E assim ele cresceu. E cresceu. E cresceu por mais 18.000 anos, sustentando o universo em seus ombros. O último suspiro do gigante. Quando Pangu enfim completou sua missão, o peso do cosmos já não exigia seu corpo. Exausto, ele respirou uma última vez, e caiu. Mas sua morte não trouxe escuridão. Pelo contrário. Seu corpo se abriu como uma flor cósmica. Seu sangue correu pelas planícies formando rios e mares. Seus olhos tornaram-se o sol e a lua. Seus ossos ergueram montanhas. Seus cabelos se espalharam como florestas. Sua voz transformou-se no trovão. Seu fôlego, nos ventos. E os seres minúsculos que viviam em sua pele ganharam vida nova, espalhando-se pela terra recém-nascida. O gigante havia se tornado o mundo. Nuva e o sonho da humanidade. Por eras, o mundo permaneceu belo, mas vazio. Até que surgiu Nuva, a deusa de cauda de serpente, deslizante e luminosa. Ao ver montanhas e rios tão vastos, ela sentiu um aperto no peito. Faltava vida que pudesse sorrir, errar, amar, aprender. Então sentou-se à beira do rio amarelo e começou a moldar seres de barro. Cada figura recebia um sopro de sua própria essência. Quando ela soprava, eles abriam os olhos pela primeira vez. Assim nasceram os humanos. E a deusa sorriu. Vocês serão frágeis, mas terão coração, terão voz, terão futuro. Mas o mundo ainda era jovem para tanta paz. O dia em que o céu caiu. Das profundezas surgiram dois deuses rivais, Gongon, senhor das águas turbulentas, e Zuron, deus do fogo. O céu estremeceu com sua batalha. Montanhas ruíram. O mundo rachou. O pilar principal que sustentava o firmamento tombou. O céu inclinou-se. Inundações devastaram campos. Sóis e luas perderam o rumo. Humanos choraram à espera do fim. Mas Nuva não os abandonaria. Ela recolheu 5 pedras coloridas, derreteu-as em fogo divino e subiu até o céu destronado. Com as mãos queimadas e o coração em chamas, remendou as fissuras luminosas que atravessavam o firmamento. Depois, arrancou as pernas de uma tartaruga gigante e reergueu os 4 pilares do mundo. Quando terminou, caiu de joelhos. Estava exausta. Mas o céu voltará ao lugar. E o mundo respirou novamente. Fuxi e o nascimento da civilização. Nuva não estava só. Ao lado dela caminhava seu irmão e companheiro, Fuxi, o sábio serpente. Ele olhou para os humanos e viu criaturas frágeis, perdidas, tentando sobreviver ao acaso. Então lhes deu o primeiro presente, o conhecimento.
Ensinou a pescar, a caçar com inteligência, a domesticar animais, a construir abrigos. Mostrou o valor da família, do casamento, da aliança entre povos. E numa noite silenciosa, observando o céu estrelado refletido na água, Fuxi percebeu que o universo falava por sinais. Desenhou, então, os 8 trigramas, símbolos que revelavam padrões da natureza, a base do I Ching. Pela primeira vez, a humanidade podia compreender o ritmo do cosmos. Era o início da sabedoria. Xenon e o preço da cura. Depois veio Xenon, o imperador vermelho, com chifres de touro e coração generoso. Onde passava, a terra florescia. Ele ensinou a plantar arroz, trigo, cevada, sorgo, e assim a humanidade aprendeu a permanecer, a criar aldeias, a colher. Mas seu maior legado ainda estava por vir. Xenon saiu pelo mundo provando todas as plantas, uma por uma, para descobrir quais curavam e quais matavam. Muitas vezes caiu envenenado, outras vezes renascia pela força divina. Seu sacrifício deu origem ao primeiro livro de medicina da China. Até que, um dia, provou uma erva que o matou de vez. Ao cair, seu corpo iluminou os campos, e o conhecimento das plantas se espalhou pelos humanos. Ele morrera para que outros vivessem. O Imperador Amarelo e o Monstro de Ferro. Com o tempo, tribos surgiram, povos cresceram, e o mundo precisava de ordem. Foi então que apareceu Andi, o Imperador Amarelo, brilhando como o centro da Terra. Ele unificou clãs, criou armas, ferramentas, calendários e até os fundamentos da medicina tradicional. Mas sua lenda se ergue de verdade no dia em que enfrentou o terrível Xiou, ser de metal, cabeça de touro, corpo de bronze e 81 irmãos demoníacos. A batalha durou dias. A poeira encobriu o céu. O Andi chamou então Inglon, o dragão alado, que trouxe tempestades devastadoras. No fim, o monstro caiu. E a China ganhou um líder eterno. Os reis que governaram com o coração. Depois de Andi vieram outros governantes lendários, Zuanshu, Ku, Yao e Shan, os 5 imperadores. Eles governaram com sabedoria, justiça e bondade. Suas histórias eram lições vivas de como o poder deve servir, nunca dominar. Yao, o benevolente, ensinou astronomia e previsão das estações. Shan, escolhido não por sangue, mas por virtude, governava com o coração. Mas o maior desafio viria no tempo de Shan. O dilúvio e o homem que salvou o mundo. Uma chuva interminável caiu sobre a terra. Rios transbordaram. Montanhas desapareceram sob as águas. Era o grande dilúvio. Shan chamou Gan, que tentou conter as águas com barragens, e falhou. Então, recaiu sobre Yu, filho do derrotado. Éramos destinados ao fim, mas Yu tinha um plano diferente. Ele não tentou parar a água. Tentou guiá-la. Por anos, Yu cavou canais, desviou rios, abriu vales, drenou planícies. Caminhou tanto que seus pés viraram pedra. E quando finalmente terminou, o mundo estava salvo. Shan então chamou e disse: Você devolveu a vida à terra. Agora devolve esperança ao povo. Seja você o imperador. E o aceitou, e assim nasceu a dinastia Xia, primeira dinastia da China. A partir daí, o mito deu lugar à história. Fim da saga. O começo de uma civilização. Essas histórias, transmitidas por milhares de anos, não são apenas mitos. São a alma da China antiga. A origem do cosmos. O sacrifício dos deuses. O dilúvio e a salvação. O nascimento dos primeiros reinos. A descoberta da agricultura. O surgimento da sabedoria. A formação da humanidade.